Bom, pessoal, vamos aí continuar nossa aula de história, né? E lembrando que a gente vai retornar para a era moderna, né? A era das transformações, das inovações e até mesmo a era de descobrimentos, né? E é entre o século XIV e o século XVI que a gente vai perceber que dentro desse contexto de transformações, né, onde a palavra renovação ela vai marcar esse período, é onde a gente também vai conhecer o humanismo e o renascimento, né? Os estudos humanistas, né? O que o humanismo como ciência ele pode contribuir aí para o renascimento, ou melhor, para os renascimentos, né? Porque a gente conhece que o renascimento, a gente pensa que o renascimento foi ligado a um aspecto apenas, né? Aí que a gente vai se enganar, porque o renascimento ele vai ser realmente uma explosão de transformações, né? Tanto na área aí artística, literária, né? Como também aí quando a gente fala de ciência, tá bom? Então, vamos dar continuação, né, continuidade ao nosso conteúdo, e lembrando que aqui ele é um assunto breve e é o assunto que vai ser cobrado aí para vocês na última avaliação, ou seja, na quarta avaliação, tá bom? E é importante vocês aí já refrescarem a memória sobre o que foi a Era Moderna, tá bom? E vamos lá. Quando eu falo para recuarmos no tempo, é importante a gente saber o que estava acontecendo aí entre o século XIV e o século XVI. Né? Eu disse para vocês que esse período vai marcar aí o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. A gente percebe que quando a gente estudou, né, para nossa primeira avaliação, o conteúdo que falava sobre a modernidade, a gente viu que era um período de ruptura, né? Um período que os europeus eles queriam, né, verdadeiramente ali romper com esse passado, né? Romper com esse passado medieval. Então, dentro dessa vontade de renovação que também o humanismo e o renascimento vai estar inserido, né? Então, é nesse período de modernidade que os europeus eles vão descobrir aí novos meios de ampliarem aí, né, as suas visões de mundo. Também é nesse período que vai acontecer os grandes descobrimentos, não é mesmo? É nesse período que vai surgir também um novo grupo, né? O novo grupo que a gente conheceu, que é o grupo chamado burguesia, né? É aí no final da Idade Média, no início da Idade Moderna, que a gente vai perceber também a formação aí dos núcleos urbanos, né? A gente vai perceber bem mais a presença de feiras, né? Vai perceber de forma mais precisa aí o comércio, né? Aí no cenário europeu, né? E aí onde o comércio vai dar ascensão para esse novo grupo chamado burguesia também, né? Que a gente vai perceber um papel importante também desse novo grupo aí dentro do contexto de renascimento, tá bom? Então é importante que vocês relembrem aí o que caracterizou o período moderno. Já falei que a Era Moderna foi um período de mudanças aí na Europa, né? Um período aí que corresponde entre o século XIV, XV até o XVI, né? E que deixa vários marcos na história da Europa, porque foi lá, né, nesse período que ocorreram várias transformações, né, mudanças, tanto mudanças culturais, como também econômicas, políticas e científicas. E todas essas mudanças, grande parte delas aí tiveram relação com esse período de renascença, tá bom? Foi um período de descobrimento, do desenvolvimento de várias técnicas, né? Vimos aí as técnicas de navegação, o descobrimento aí da bússola, né? E também um período de mudanças de visão, né?
um período de ruptura. Vamos abandonar o medieval e vamos nos dedicar ao moderno. Aí entra os humanistas, né? Quem eram esses? Quem eram esses que queriam romper exatamente aí com essas visões medievais do mundo? Eram os humanistas, né? Vocês percebem aí no capítulo 4 do livro de vocês, quem eram esses humanistas, né? Esses humanistas, eles eram estudiosos, né? Que se dedicavam ali para tentar explicar algumas coisas da sociedade, a qual a igreja, né, de uma certa forma, ela já estava ali recebendo várias críticas da população, né? Que a gente sabe que o período medieval é marcado pela predominância ali do poderio da igreja, né? Da igreja católica. E aí, nesse período, né, de modernidade, um período moderno, onde surgem também esses novos estudiosos humanistas, eles vão começar aí a se opor às visões de mundo da igreja católica, né? Então, esses humanistas, eles vão ser pessoas que vão se dedicar na renovação do conhecimento, né? Principalmente aí nos estudos das humanidades, né? Poesia, gramática, história, filosofia, as mais conhecidas humanas, né? E vão buscar aí renovar essas visões de mundo, né? Porque esses humanistas, eles percebiam que o mundo estava ali para além daquela explicação da Igreja Católica, né? Então, eles priorizavam aí a liberdade do pensamento, né? As capacidades individuais, né? De que o próprio homem, ele poderia aí construir a sua própria visão de mundo, né? Sem contar que eles também se dedicavam bastante aí na questão da cultura, da arte, priorizando também aí o resgate da cultura greco-romana, sem contar que eles também desenvolveram aí vários conhecimentos no campo da matemática, da ética, tá bom? Então, resumidamente, estes eram os personagens chamados humanistas, tá bom? Que vão aí dar aí o suporte, né, para esse período de transformações. E aqui tem o que era o monismo, né? Que foi um movimento intelectual que colocaria agora o humano como o arquiteto do mundo, né? Que a gente sabe que na visão aí medieval, né? Aquele que estaria acima, regendo, seria o ser divino, né? E o humano seria apenas um contemplador das belezas do mundo, né? E estaria ali afastado do divino. Mas a proposta aí do humanismo era realmente colocar o homem como um protagonista também, né? E aí, desse modo, é que eles vão se apresentar, né, opostos às ideias medievais. E esses humanistas, eles vão criar novas propostas de ensino, de estudo, e eles acreditavam que poderia sim haver a renovação no conhecimento, pois eles prezavam aí o estudo das humanidades, como a gente já falou, tá bom? E aí a gente pensa, mas a gente sabe um pouco sobre o que eles acreditavam, né? E agora, o que eles discordavam aí, professora? Eles valorizavam o saber crítico, eles queriam ir atrás, né? Eles prezavam pelas perguntas, pelas dúvidas, né? Se isso acontece na natureza, precisa de uma explicação, né? Precisa de uma explicação. Então, esses estudiosos, eles buscavam explicar, né, talvez aquilo que a Igreja Católica, né, dando respostas relacionadas ao divino não conseguiam, né? Então, eles prezavam por esse aprimoramento, né,
ou seja, valorização do conhecimento e principalmente a valorização do homem e da natureza. Eles buscavam, como eu já disse, as liberdades individuais de pensamento, né? Então o homem deveria ir atrás de respostas, né? E o homem indo atrás dessas respostas, eles se colocariam ali contrário à igreja e os seus vários aspectos, principalmente as questões que envolveriam o modo de ver o mundo. E aí a gente entra em uma batalha, né? Uma batalha de conceitos, que é justamente o que vocês podem ver aí na página 295, que é justamente um embate, né, entre essas visões de mundo, entre as visões de mundo dos humanistas e as visões de mundo aí defendidas pela Igreja Católica. Eu coloquei esse esqueminha básico que resume bem o que a gente conhece como teo, no caso a teoria aí a teoria do teocentrismo, onde Deus estaria no centro de tudo, né? Deus estaria no centro do universo, versus antro, ou seja, antro quer dizer antropocentrismo, né? Que era a teoria defendida pelos humanistas, onde eles se opunham, né? O que diria o teocentrismo, ou seja, o Deus não está no centro do universo, né? E sim o homem. O homem, ele é o centro de tudo, né? E temos aí também outras teorias, como o geocentrismo, defendido aí pela visão da igreja, que iria corresponder de que a Terra estaria no centro do universo, né? Esses defensores, eles acreditavam que os planetas, o Sol, eles giravam em torno, né? Em torno da Terra, e de que tudo isso era criação divina, não é isso? E aí, outra teoria que vai combater totalmente aí a teoria do geocentrismo seria aí a teoria do heliocentrismo, onde o Sol, sim, era o centro do universo e não a Terra, tá bom? Então, o Nicolau Copérnico, ele vai chegar e vai dizer, olha, pessoal, a Terra, como um planeta, ela realiza seus movimentos, né? Vocês já podem aí saber os movimentos a partir da geografia, que é o movimento de rotação, o movimento de translação, né? Movimento de rotação e translação. Só que aí o Copérnico vai dizer, um desses movimentos é o de rotação, né? Em que a Terra ela gira em torno, né? Em torno de si mesma, e o de translação, onde a Terra gira ao redor do Sol. Então, o que é que vai acontecer? Teocentrismo vai ser combatido aí pelo antropocentrismo. Ou seja, tia, fala devagar que eu não estou entendendo. Para os humanistas, né, Deus não estaria no centro de tudo, e sim o homem. Quando o homem assume essa posição de centro de tudo, a gente está defendendo o quê? O antropocentrismo. Então, o que defendia os humanistas? Qual era a teoria? Antropocentrismo, né? E já em relação aos fenômenos da natureza, a gente vai ver aí Geo e Hélio. O que defendiam os humanistas? Defendiam que a Terra não é o centro do universo, né? E sim o Sol, né? Então, o que os humanistas vão defender? O antropocentrismo e o heliocentrismo. Gravem, fixem isso bem. E aí temos o período da Renascença. O período da Renascença a gente vai estudar na próxima aula, na aula de amanhã, onde a gente vai perceber, né, esses períodos aí de transformações, principalmente no que se refere à ciência e à cultura, né? A literatura, a pintura, a escultura. Então aí vai ser um momento aí bem interessante para que a gente perceba aí esse movimento de transformações na arte e na cultura. Tá bom, gente?